E aí pessoal, tudo bem? Tranquilões? Vamos para mais uma aulinha tranquilona, uma aulinha de espelhos esféricos. Isso aqui hoje a gente vai se ater apenas ao estudo geométrico, também dizem, né? Ao estudo gráfico da ótica geométrica, que envolve os espelhos esféricos, porque a gente não vai envolver as contas, né? Hoje é uma aula bem conceitual, bem pega a régua, assim, e hoje a gente vai fazer desenho. Hoje a gente vai entender como vai ser a formação da imagem em espelhos esféricos, as principais características e as principais diferenças. A ideia de hoje é trazer toda a base teórica para que semana que vem a gente envolva mais cálculos e a gente calcule de fato as imagens, a distância, os tamanhos. Hoje a gente vai ter um pouco mais qualitativo, um pouco mais gráfico. E a primeira coisa é entender o que são esses espelhos esféricos, na verdade, né? A definição, ela diz o seguinte: eles são espelhos, são superfícies refletoras que possuem uma forma de uma calota esférica. Qual é a ideia, né? A ideia é a gente pega uma esfera tridimensional, um objeto esférico que seja espelhado. E aí, para obter uma calota esférica, a gente faz um corte transversal nela. Então a gente tem essa calota esférica e a gente faz um corte transversal nela, obtendo uma calota esférica. E vamos lá, qual vai ser a diferença entre côncavo e convexo? No côncavo, a gente vai ter uma superfície espelhada na parte interna da calota esférica. Então vamos imaginar, vamos pegar aqui uma figura de uma calota esférica e de um corte transversal. Se a parte espelhada é a parte de dentro dessa calota, seria essa parte daqui de dentro. Imagina uma colher, né, gente? Isso é super fácil. Pega uma colher, imagina a parte de dentro da colher, a parte que você pega as coisas, né? Se essa é a parte espelhada, a gente chama esse espelho de côncavo. Se a parte de trás é a parte espelhada, se for essa parte aquizinha, a gente chama isso de espelho convexo. Então, na colher, a gente tem um espelho tanto côncavo quanto convexo. E claro, se as duas partes forem espelhadas, a gente vai ter os dois. Mas em geral a gente trabalha com um ou com o outro na hora dos exercícios. Mas a ideia é que esse espelho ele foi obtido a partir de uma esfera espelhada. E a gente pegou um corte transversal dessa esfera e transformou isso numa calota esférica que tem uma superfície espelhada. Se for de dentro, a superfície espelhada, a gente chama isso de um espelho côncavo. Se for a parte de fora espelhada, a gente chama de espelho convexo. Bom, e aí vamos ter algumas características, alguns nomes, alguns pontos que vão ser extremamente importantes para a gente entender a formação da imagem, todos os fenômenos que envolvem, né, os espelhos esféricos. Então, a gente tem que entender esses principais elementos que vão aparecer ao longo da nossa aula, ao longo dos exercícios que envolvem o espelho esférico. Primeiro, a gente tem o eixo principal. O eixo principal é essa reta aqui, ó. É a reta que está passando tanto pelo C, pelo F e pelo V. É onde vamos colocar os nossos objetos e é onde vão ser formadas as imagens. Seria como se fosse nossa referência, né? Então, em geral, a gente vai colocar um objeto aqui, inserido dentro, em cima do nosso eixo principal. Esse objeto vai estar em frente para o espelho e vai formar uma imagem. Vai ser o nosso suporte, vai ser o nosso apoio. Mas, claro, você tem que entender que por esse apoio ele vai estar passando pelo centro de curvatura, do foco e do vértice. Afinal de contas, o que é o centro de curvatura do espelho, né? O centro de curvatura é aquele ponto geométrico que é equivalente ao centro da esfera que formou esse espelho. Então, o centro de curvatura é o centro, seria, né, o centro, e continua sendo o centro da esfera que originou o espelho. Sendo uma esfera, como uma boa esfera tem, ela tem um centro e ela tem um raio. O centro é esse ponto que equidista todos os outros pontos da esfera. Né? É esse ponto a qual a distância é a mesma se eu pegar qualquer outro ponto contido na minha esfera. Essa é a definição de centro. Né? É a partir dele que se forma, em torno dele é que se forma a nossa esfera, nosso círculo.
E também toda esfera que se preze tem um raio de curvatura. Que na verdade é o raio, é a distância medida, né, entre esse ponto desse centro de curvatura até qualquer outro ponto ali da minha esfera. É a distância, é a medida. Cuidado aqui, né? Aqui é o ponto geométrico, é onde ele vai estar no espaço, e o raio é a medida desse ponto até a esfera. O vértice. Todo espelho também terá um vértice, que é o ponto central da calota esférica. É o ponto que mais distante, mais externo do meu espelho, percebe? E esse ponto é o ponto mais externo, é como se estivesse no polo da minha esfera. E esse ponto, o centro, todos eles vão estar sendo interseccionados pelo eixo principal. Essa é a nossa configuração aqui. Nós também temos o foco do espelho. E aí o foco do espelho vai ser muito importante para a gente. E o foco do espelho é o ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice. É exatamente o ponto médio. Se do centro de curvatura até o vértice, e aí eu acho que você consegue perceber que isso vale exatamente o raio, né? O raio de curvatura do espelho, o raio dessa esfera que gerou o espelho, na verdade é a mesma coisa. A distância do centro até o vértice é exatamente o que a gente chama de raio. E se esse raio vale, por exemplo, 8 centímetros, o foco ele vai ser o ponto médio, a metade de 8 centímetros, que vai ser então 4 centímetros aqui no nosso exemplo, né? Então, essa é a definição de ponto médio, essa é a definição do foco do espelho, né? É esse ponto que está exatamente entre o centro de curvatura e o vértice. São dois pontos, são dois elementos do espelho que vão ser extremamente importantes para a gente. E é importante que vocês saibam o que significa esse foco do espelho e o quanto ele representa, qual vai ser o valor dele, né? O valor dele é mais geralmente, né, é chamado de distância focal, porque de novo isso aqui é o ponto geométrico, o ponto no espaço, e a distância focal vai ser a distância do vértice até o foco, vai ser um valor, uma medida, que aqui no caso seria 4 centímetros. Então, se o R para V, de F para V, né, que é do foco até o vértice, isso é exatamente a metade da distância do centro até o vértice. Então, a gente pode transformar isso numa relação matemática que vai ser muito importante para a gente na próxima aula, né? Que o foco, o valor da distância focal, ele é metade do raio de curvatura daquele espelho. Lembrando, né, que o raio da curvatura daquele espelho seria o raio de curvatura da esfera que gerou aquele espelho. Então, geralmente nos exercícios, você vai ser as informações dadas em torno da esfera que gerou o espelho. Então, mas qual é o raio de curvatura do espelho? É o mesmo, né? Porque quando a gente pega uma esfera e a gente corta ela, essa calota tem o mesmo raio que a esfera tinha. Afinal de contas, ela faz parte da mesma esfera. E esses são os principais elementos do espelho. A gente vai o tempo inteiro nessa aula falar em termos desses elementos. Do eixo principal, do centro de curvatura, do raio, do vértice, do foco. São todos os elementos a partir do qual as imagens vão ser formadas, a partir da qual a gente consegue analisar a formação das imagens. E os espelhos esféricos, como eu disse lá no começo, eles podem ser côncavos ou convexos. Qual vai ser o nosso modelo para espelhos côncavos e qual vai ser o nosso modelo para espelhos convexos? Bom, a gente conversou lá, né, que o côncavo é aquele espelho que a parte espelhada é a parte de dentro, é o fundo da colher, né? E aí, vocês lembram da última aula que a nossa simbologia para a parte não espelhada seriam esses tracinhos. Então, se eu tenho essa calota esférica, esses tracinhos mostram que essa é a parte esse é o lado, né, da calota que não é espelhado.
Então a gente pode colocar um objeto nessa parte espelhada, vai ser refletida a luz nesse objeto, né? Essa luz pode bater no espelho e formar uma imagem. Então, esse é o nosso modelo para um espelho côncavo. Um espelho na qual a luz está batendo na parte de dentro, né, da nossa calota esférica, porque ali é a parte espelhada, né? E como vai ser o nosso modelo de um espelho convexo? Um espelho convexo, a parte espelhada é a parte de fora, né? Então, quando a gente simboliza nossos tracinhos, a gente simboliza ele para a parte de dentro do espelho. Então, aqui a gente tem a nossa parte espelhada e a gente vai colocar um objeto fora, de forma que incida um raio nesse objeto, esse raio chegue no espelho e consiga formar uma imagem. Aí você pode olhar para isso daqui, né? Esse daqui é o nosso espelho convexo. A superfície espelhada é a parte de fora da minha calota. Você pode olhar e os elementos, o centro de curvatura, o foco e o vértice, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo, eles são exatamente os mesmas definições, né? A gente tem distância do centro até o vértice como sendo um raio. Então, portanto, o nosso foco, a distância do foco, vai ser o raio sobre 2, né? Tanto em um quanto em outro. Vai ser a metade do raio. Olha a diferença. Não sei se vocês perceberam, mas a principal diferença disso daqui, espelho côncavo, o foco e o centro de curvatura desse espelho, eles estão para dentro da superfície espelhada, né? E a gente vê que o centro e o foco eles estão dentro da superfície espelhada. Já no espelho convexo, não, né? O espelho convexo, o foco e o centro de curvatura não estão na parte espelhada do espelho. Eles estão lá fora, né? Então seria dentro da esfera que originou esse espelho. E isso vai trazer grandes diferenças para a gente. Saber que a gente vai até estabelecer uma regra para esse tipo de coisa, né? Que for partir das condições de Gauss. Quais serão as condições de Gauss? A gente tem que entender que a nossa formação de imagens, tudo que a gente vai estudar aqui, vão servir para um tipo de espelho muito específico, caso esférico, né? Os espelhos esféricos de Gauss são aqueles que possuem um ângulo de abertura menor ou igual a 10 graus. Eles também são chamados de ângulos parabólicos. O que seria esse ângulo de abertura, né? Aqui a gente tem a representação do nosso espelho côncavo. O ângulo de abertura seria o ângulo que vai do centro até as extremidades do espelho. Seria esse ângulo aqui. Esse é o nosso valorzinho de alfa. Então, tudo que a gente vai conversar aqui hoje vai ler, os nossos espelhos têm que estar dentro dessa condição de que esse ângulo, que a gente chama de ângulo de abertura, seja menor ou igual a 10 graus. E aí, além disso, o Gauss ele traz para a gente toda medida que ela for feita na frente do espelho, ou seja, a frente da parte espelhada do espelho, terá valor positivo. Então, na semana que vem, né, quando a gente for medir, por exemplo, o foco desse espelho terá um valor positivo, porque esse foco é uma coisa que está medida na frente do espelho. Já toda a grandeza que ela for medida atrás do espelho terá um valor negativo. Aqui, por exemplo, no nosso querido convexo, o foco e o centro de curvatura estão atrás da superfície espelhada, né? E aí, tanto o foco quanto o centro de curvatura terão medidas, por exemplo, negativas. Essa vai ser a grande regra por trás da nossa próxima aula. Então, já botei esse slide aqui. A gente provavelmente vai começar a semana que vem com esse slide. Quando a gente estiver trabalhando em contas, vão ter valores. E esses valores vão ser atribuídos sinais pela regra de Gauss. Esse é o nosso sinal, essa é a nossa referência.
tudo que for medido na frente do espelho vai ter valor positivo. Tudo que for medido atrás do espelho vai ter valor negativo. Então essa é a grande diferença entre o espelho côncavo e o convexo, na verdade. É só o sinal desses valores, né? Porque o convexo, como ele está atrás do espelho, se ele está atrás da superfície espelhada, ele vai ter um valor negativo. E aí, quando a gente for estudar a formação da imagem, a gente tem que ter em mente que continuam valendo todas aquelas leis de reflexão que a gente conhece. A gente vai partir todo esse princípio. Qual foi a grande lei da reflexão que a gente viu, né? A segunda, que é a mais importante, ela me diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Foi a partir disso que a gente conversou na semana passada e na retrasada sobre a formação de imagens em espelhos planos. E essa é uma lei, gente, porque ela continua valendo. Então, nos nossos espelhos esféricos, vai valer a mesma lei da reflexão. Então, aqui tem um exemplo, né, disso. Aqui no caso de um espelho côncavo, a gente tem um centro de curvatura na frente da superfície espelhada. E aí esse raio de luz RI está chegando, ele está incidindo. E aí quando ele incide, ele está incidindo numa superfície que é esférica, né, que é redonda. Mas ainda assim existe uma normal. E essa normal ela é perpendicular ao ângulo, é perpendicular a essa pequena superfície ali em que ele incidiu. E aí, a partir dessa normal, é que a gente mede o ângulo de incidência. Por exemplo, esse θi aqui. E aí, isso vai fazer com que o raio refletido também saia com o mesmo ângulo de incidência, que continua valendo a segunda lei da reflexão, né, no caso. Então, o raio incidido chegou com o ângulo θi, e aí o raio refletido saiu com o mesmo ângulo θr em relação à nossa querida normal. E aí o detalhe que vai ser muito importante daqui para frente é que essa normal, a normal de uma superfície esférica, a normal é esse pontinho aqui, é uma reta que, se a gente for dar um zoom aqui, vai ter um ângulo de 90 graus. Mas por essa normal estar sendo definida em uma superfície esférica, ela também vai bater ali, ó, num ponto muito importante, que é o centro de curvatura. Então, em toda superfície esférica, quando tem uma normal essa normal ela vaza e ela vai bater lá no centro de curvatura. É como se o centro de curvatura fosse um grande centro de expansão, de convergência, né? A partir dali, sai todas as normais, por todas as normais que vão passar pela superfície esférica. Elas saem de um mesmo lugar, né? Do centro. Mas isso daqui vai ser importante para a gente, porque vão ter raios que vão se incidir na mesma direção da normal. E aí você tem que lembrar o que vai acontecer quando o raio incide na mesma direção da normal. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Só lembra desse detalhe, né? Que mesmo nos espelhos esféricos, continua valendo as leis de reflexão. Tanto a primeira quanto a segunda. Mas o mais importante é a segunda, né? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão medido em relação à normal. E que essa normal, ela bate lá no centrinho de curvatura. E aí, para a gente desenhar as nossas figuras, as nossas imagens, né? Porque afinal de contas, falar de espelho é falar de imagem. Quando a gente olha para o espelho, a gente vê uma imagem. A gente quer entender como vai ser essas imagens em espelhos que têm um formato esférico. No caso, nesses espelhos côncavos, como vai ser esses raios? E a partir desses raios, que a gente chama de raios notáveis, é que a gente vai formar a nossa imagem. Então aqui tem o nosso espelho côncavo, né? Onde foi discriminado aqui o centro de curvatura, o foco e o vértice. Claro que é um espelho côncavo porque o centro, o foco e o vértice estão dentro, estão para frente da superfície espelhada, estão na frente do espelho. E aí, qual vai ser o primeiro raio notável que a gente vai brincar? Vai ser o raio que vem paralelo ao eixo principal. Então, está aqui o nosso eixo principal, né? Interceptando o centro, o foco e o vértice, além do espelho. E esse raio de luz está vindo paralelo ao eixo principal. O que ele vai fazer? Ele vai bater no espelho.
Quando ele bate no espelho, ele reflete, mas ele reflete numa direção muito específica. Ele reflete na direção do foco. Então, todo raio que vem paralelo ao eixo principal, ele vai bater e ele vai refletir exatamente passando pelo foco. Pelo princípio de reversibilidade, a gente também tem uma coisa muito interessante, né? Aqui o mesmo espelho côncavo, porque o centro e o foco estão na frente do espelho, né? E aí tem um raio e esse raio está passando pelo foco. Ele passa pelo foco primeiro, depois ele bate no espelho. Pelo princípio de reversibilidade, né? Se um raio vem paralelo, reflete no foco, um raio que vem no foco vai refletir paralelo ao eixo principal. Lembra do princípio de reversibilidade? Na primeira aula de ótica geométrica, a gente falou desse princípio, né? Se um raio de luz vai de A para B, também é possível que um raio de luz vá de B para A. Isso é possível por causa desse princípio de reversibilidade. Os raios são reversíveis. Princípio de reversibilidade, tá? E aí a gente tem mais alguns raios que são importantes para a gente, né? De novo aqui o nosso espelho, os nossos principais elementos, o centro, o foco e o vértice. E aí a gente vem um raio que está vindo em direção ao vértice e ele incide no vértice. Ele incide exatamente no vértice. E aí, gente, ele faz um certo ângulo. No caso, quando o raio incide exatamente no vértice, o ângulo normal, ele está anormal, né, a esse raio, ele coincide com o eixo principal. Então, o ângulo de incidência desse raio é exatamente o ângulo que esse raio está fazendo com o eixo principal. Então, ele vai ser refletido com um valor que é exatamente igual ao ângulo de incidência. Então, se um raio incide no vértice, ele incide com um certo ângulo em relação ao eixo principal e então ele vai ser refletido com exatamente esse mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Também temos um raio que ele vem e ele incide, ele passa pelo centro de curvatura. O raio que ele está incidindo, passando pelo eixo de curvatura, aí lembra, né? Isso que eu estou falando, agora é a hora. Quando a gente tinha um espelho plano, e havia um raio e batia perpendicular a esse espelho, o raio ele estava batendo, fazendo um ângulo igual a zero em relação ao normal. E aí a gente lembra que toda a normal numa superfície esférica passa pelo centro também. Tem a mesma direção da reta que passa pelo centro. Então, nesse caso, é equivalente a isso daqui, né? Se o raio bate em relação... Se o raio vem na direção normal, ele incide no espelho. Quando ele volta com esse mesmo ângulo em relação ao normal, que no caso é zero. Então, esse raio esse raio que está passando pelo centro de curvatura, quando ele incide no espelho, ele vai voltar. Só que ele vai voltar nessa mesma direção. É como se ele estivesse incidindo na mesma direção da normal. E é de fato ele está fazendo isso, né? Ele está incidindo na mesma direção da normal. Então ele bate e volta na mesma direção. Então o raio que passa pelo centro de curvatura, ele reflete e passa pelo centro de curvatura de novo. Então esses são os quatro raios principais. Quatro raios notáveis, né? Em relação ao espelho côncavo. A gente vai fazer a mesma coisa agora para o espelho convexo. E a gente vai ver que a ideia é exatamente a mesma. No caso agora, o nosso espelho aqui é convexo porque o centro e o foco estão atrás da superfície espelhada, né? Então quando a gente coloca um objeto aqui na frente, esse objeto vai incidir um raio de luz, tanto se ele for fonte primária ou secundária, né? Esse raio de luz está vindo paralelo ao eixo principal R. Quando o raio de luz vem paralelo, lembra lá, né? Se ele vem paralelo, ele tem que passar pelo foco. Mas como ele vai fazer isso aqui? Bom, o raio, ele está vindo, então ele vai ser refletido. Exatamente isso. Qualquer raio que bate no espelho é refletido.
Ué, então não vai passar pelo foco se ele for refletido nessa direção aqui que você desenhou, mas olha só, o prolongamento desse raio refletido passa pelo foco. Então no espelho convexo não vai ser o raio que vai passar pelo foco, não vai ser o próprio raio, mas sim um prolongamento do raio refletido, do RR. Ele sim passa pelo foco. Da mesma forma, a gente pode pensar que pelo princípio de reversibilidade, um raio que está vindo nessa direção aqui, na direção que é exatamente a reta passando pelo foco, ele vai refletir, mas o prolongamento desse raio, no caso aqui o raio incidido, ele vai também passar pelo foco. Então é a mesma coisa, né? Só que pelo princípio de reversibilidade, tanto um raio vindo paralelo, ele sai nessa direção, um raio que vem nessa direção passando pelo foco, quando refletir, vai sair paralelo. Então lembra disso, quando o raio ele vem paralelo, ele reflete, quando ele refletir, ele tem que passar pelo foco de alguma forma. Nesse caso, quando o espelho é convexo, o que passa pelo foco é o prolongamento do raio refletido. Tem alguns outros raios que são interessantes para a gente. Da mesma forma, né, tem um raio que vem na direção do vértice, vem e bate diretamente no vértice. Como a gente discutiu, né, quando o raio ele bate no vértice anormal, está sendo equivalente ao eixo principal. Então, quando a gente mede o ângulo desse raio, esse ângulo I de incidência, quando ele refletir, ele vai refletir com esse mesmo ângulo de reflexão. Por exemplo, se esse raio chega com um valor I, né, que é um ângulo de incidência igual a 30 graus, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo de 30 graus em relação ao eixo principal. Então, ele bateu e saiu exatamente nessa direção. E o raio que vem na direção, que é a mesma direção do centro de curvatura. Quando ele perceba, né, que esse raio está vindo numa direção que coincide com o centro de curvatura. Então é como se ele estivesse vindo pela normal, né, paralelo à normal. Todo raio que vem paralelo à normal, ao ser refletido, reflete nessa mesma direção. Então ele vai bater e vai refletir nessa mesma direção. Então são esses os 4 raios notáveis, tanto para o côncavo quanto para o convexo. O que você tem que lembrar? Raios que vêm paralelo ao eixo principal, refletem e passam pelo foco. Raio que bate no vértice vai ser refletido com o mesmo ângulo de reflexão. E raios que vêm na direção do centro de curvatura refletem na direção do centro de curvatura. Essas são as formas mais fáceis de você lembrar. Esses são os raios que a gente sempre vai usar na hora de formar uma imagem. Então, a partir de agora, que a gente vai ver formação de imagens, a gente vai usar exatamente esses mesmos princípios e eles são importantes. Você precisa lembrar que todo raio que vem paralelo ao eixo principal passa pelo foco ao se refletir. Todo raio que vem passa pelo vértice, o raio que incide no vértice vai ser refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Isso não tem como esquecer, você tem que lembrar. E aí, vamos ver a formação de imagens. Vamos começar pelo espelho convexo, que ele é um pouco mais tranquilo, um pouco mais legal, muito mais tranquilo, muito mais fácil, muito show de bola. E aí, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui nosso espelho esférico, né? Com o foco atrás do espelho e também o espelho convexo. Foco atrás do espelho convexo. Maneiro. E aí a gente coloca um objeto. Nesse caso, é a plantinha. A plantinha está aqui na frente do espelho. Quando eu ligar uma luz e bater nessa plantinha, a plantinha vai refletir luz. E essa luz que ela vai refletir vai incidir no espelho. Se o raio de luz vier paralelo ao eixo principal, vocês lembram, né, que todo raio que vem paralelo ao eixo principal, ao ser refletido na superfície refletora do espelho, seu prolongamento bate lá no foco do espelho. Aí você pode parar e pensar, Matheus, mas aí, cadê a imagem, né?
um raio só é muito difícil formar imagem, eu preciso de dois. Então eu vou pegar qualquer outro raio que está partindo desse mesmo ponto aqui, né? Vamos ver onde é que vai ser formado esse pontinho desse objeto, qual vai ser a imagem que vai ser formada desse pontinho desse objeto. A gente pegou um raio, bom, a gente precisa pegar outro. Qual dos raios notáveis que a gente pode pegar? Qualquer um dos quatro, né? No caso, qualquer um dos três, já usou esse. Vamos pegar o raio que ele vem inclinado e passe e incida exatamente no vértice do espelho. Bom, vocês lembram, né? Se ele incide com um certo ângulo, o raio vai ser refletido com esse mesmo ângulo. Então ele está vindo e ele vai ser refletido. Raio refletido. Esse aqui é o raio refletido. Lembra lá, né? Toda vez que um raio refletido no vértice, ele sai com o mesmo ângulo. Então, a gente pode fazer o seguinte. Já que esses dois raios refletidos nunca vão se encontrar, a gente pode prolongar também o raio refletido. Quando a gente prolonga esse raio, os dois raios refletidos se encontram exatamente nesse ponto aqui. Esse ponto de encontro é exatamente o ponto da imagem formada por esse pontinho vermelho que eu coloquei no nosso objeto. Então é aqui que vai ser formado o nosso objeto. Exatamente nesse ponto de encontro entre esses dois raios. Matheus, mas eu posso fazer qualquer outro raio notável que você usa? Você vai dar exatamente o mesmo resultado. Mas como é que você sabe que a imagem é exatamente assim, né? Eu poderia fazer isso com qualquer outro ponto contido no nosso objeto. Por exemplo, essa beiradinha aqui do vaso. Se eu fizesse os raios notáveis, exatamente dessa forma, ele teria dado exatamente esse camaradinho aqui. A imagem independe de qual raio a gente pega, qual raio notável que a gente pega. A regra continua valendo. A gente tem que pegar um, e a gente geralmente pega o da ponta, porque aí a gente vai ter uma certa noção tanto do tamanho quanto da orientação. Então por isso que com um objeto extenso, como um vaso de planta, né? Qual raio que eu peguei, qual raio que eu vou priorizar? É sempre o raio da ponta, porque a partir dele a gente consegue ter uma informação mais genérica da imagem, como a sua orientação e o seu tamanho. Então tá aí, formou a imagem dessa nosso vasinho de planta bonitinho aqui. O que a gente sabe da nossa imagem? A gente consegue ver nitidamente que essa imagem, por exemplo, tem uma altura HI que é bem menor do que a altura H do objeto. Então nossa imagem é menor. Sim, cara. Em um espelho convexo, a imagem formada do objeto tem um tamanho menor. Então vamos lá. Além disso, né, antes da gente ir lá, além disso, veja que o nosso objeto está a uma certa distância do vértice, que chama de DO. A nossa imagem vai estar a uma distância do vértice DI. E a gente consegue ver claramente que a distância da imagem até o vértice é bem menor do que a distância do objeto até o vértice. Então aqui a gente já tem duas informações. A altura do objeto é maior do que a altura da imagem, assim como a distância do objeto até o espelho é maior do que a distância da imagem até o espelho. Classificando ela agora de uma forma geral, a gente vê que essa imagem é uma imagem virtual. É importante você ver isso, porque ela é formada a partir dos prolongamentos. Ó, se a imagem é formada a partir do prolongamento, a gente chama isso de uma imagem virtual, porque ela está atrás do espelho. Além disso, a gente vê que essa imagem é direta. Ela tem a mesma orientação, né? Tem a mesma orientação. Nosso objeto tem uma certa orientação em relação ao eixo principal, né? Ele está de cabeça para cima em relação ao eixo principal. Mas então, sendo direta, essa imagem também está com a mesma orientação em relação ao eixo principal.
Além disso, a gente viu, né? Ela é menor e ela está localizada mais perto do espelho, porque a gente discriminou aqui, né? Ela é menor, ou seja, a altura do objeto é menor do que a altura da imagem e ela está mais perto do espelho, ou seja, ao contrário. Não, tá certo. Ela está mais perto do espelho, significa que a distância do objeto é maior do que a distância da imagem até o espelho. Essas são as informações que a gente tem em relação à classificação da imagem. Mas tem uma coisa muito importante, muito legal de ser notada aqui. Independente de onde eu coloco o meu objeto, a imagem, ela sempre vai estar localizada entre o foco do espelho e o vértice do espelho convexo. Ela nunca vai estar mais distante do foco, ela nunca vai ultrapassar, né, essa distância aqui. Ela vai sempre estar limitada à distância do foco até o vértice. Independe de onde eu coloco? Independe de onde eu coloco. A formação de imagem em um espelho convexo, ela é única, graças a Deus, né? Menos coisa pra gente lembrar. Ela é única. Independente da posição do meu objeto, a imagem sempre vai ser virtual, direta, menor e mais perto do espelho. E aí a gente pode ver que o que a gente pode fazer com esse objeto, isso vai ser refletido na minha imagem. Quanto mais perto eu coloco o meu objeto do espelho, mais perto vai ser formada a imagem aqui no meu espelho. Por exemplo, eu posso colocar essa imagem, essa vela, mais perto. Vamos supor que, por exemplo, isso gere essa imagem 1 aqui. Mas se eu for começar a me afastar, a imagem também vai se afastar. Então aqui, ó, se eu afasto o objeto do espelho convexo, a imagem também se afasta. E ela vai sempre afastando, tá? Afastando. Eu estou colocando um objeto cada vez mais longe do espelho. Essa imagem está ficando se afastando e veja que ela está se afastando e está ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Até o ponto que eu coloco meu objeto muito, 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 muito longe do espelho convexo. Vamos, ele está tão longe que ele está no infinito. Está muito, muito longe do espelho. E a gente pode dizer que ele está infinitamente longe do espelho. Nessa situação, todos os raios que chegam paralelo ao espelho. Se todos os raios chegam paralelo ao espelho, todos os raios vão bater exatamente no mesmo lugar, que é exatamente no foco. Então, nessa situação, eu não tenho exatamente a formação de uma imagem. Todos os raios eles vão se concentrar exatamente ali no foco. E é importante saber isso. Importante entender da limitação de que a imagem está localizada sempre entre o vértice e o foco. Ela nunca está depois do foco, porque depois do foco não tem mais imagem. Todo raio que chega está batendo exatamente no foco. Então, pega essa ideia. Em um espelho convexo, se o objeto está muito, 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 muito longe do espelho, todos os raios vão convergir para o foco. Então, eu não tenho uma imagem desse objeto. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá. Agora, vamos contar umas particularidades desse espelho convexo, porque vocês podem estar se pensando, tá, para que eu quero um espelho? Para olhar para ele e ver as coisas menores, né? A gente acabou de ver aqui que se a gente usa um espelho convexo, independente da posição, a imagem ela é virtual, direta e menor. Para que a gente usa espelho para ver uma coisa menor? E aí, toda vez que toda vez que falar em espelho convexo, eu quero que vocês se imaginem, quero que vocês pensem aquela bola, por exemplo, a bola da árvore de Natal.
uma bola espelhada. Vocês podem imaginar também a colher, né? Aquela parte de trás da colher. Mas pensa só nessa bola. Olha a imagem dessa bolinha aqui. Com ela, todos os objetos estão bem pequenos, né? Olha essa casa, ela está bem pequenininha. As flores estão pequenininhas. Então o que ela está fazendo? Ela está diminuindo a imagem, né? A imagem ela é menor do que os objetos. Mas ao fazer isso, o espelho convexo, ao diminuir todas as imagens, ela aumenta o campo de visão. Então, uma das grandes utilidades desse espelho é, por exemplo, ali, ó, naquele carrinho do ônibus. Vocês já andaram de ônibus, né? Todo ônibus tem um espelho, o retrovisor, e no retrovisor tem um espelho esférico, pequenininho. Esse esférico pequenininho, ele faz isso aqui. Ele serve para aumentar o campo de visão do motorista. E aí, como a gente pode imaginar isso, né? A gente já viu isso lá no espelho plano, e a ideia é exatamente a mesma. Como é que determina o campo visual de um espelho? Então aqui eu tenho um observador, tá? Aqui é um observador. Esse observador, ele está na frente do espelho. Eu quero entender qual é o campo visual desse espelho, ou seja, aonde que eu posso colocar objetos em qual eu vou conseguir observar através do espelho. Então o observador está na frente do espelho, né? E isso está em todos até aqui, né? No nosso exemplo aí atrás, o nosso observador, ele estava aqui. Ele estava na frente do espelho. Porque é ele que quer ver, que vai tentar ver, né? A imagem formada pelo espelho. Então está aqui o nosso observador na frente do espelho. Qual vai ser o campo visual desse observador? Como é que a gente faz isso, né? Tem uma forma de fazer isso que eu ensinei na aula passada. A gente desenha a imagem do observador. Então, a gente viu que a imagem de um objeto é como se o observador estivesse funcionando de objeto, né? A gente viu que a imagem de um objeto ela está sempre entre o foco e o vértice. Então, por exemplo, eu desenho aqui, tanto faz. E está mais perto do espelho, beleza? Está mais perto do espelho. Desenhei a imagem do meu observador, o que eu faço a partir disso? Traço um raio tangenciando o nosso espelho convexo, né? Ele é convexo, então tá aqui, ó, convexo. Tangenciando essa região aqui, ó, toda essa região vai ser o campo visual. E perceba que esse campo visual tá grande pra cacete. Não acredita em mim? Vamos comparar. Aqui tem uma figura que compara, né? Eu tenho um espelho esférico aqui, um espelho convexo e um espelho plano. Olha que imagem bonita. Um espelho convexo e um espelho plano. No espelho plano, como é que a gente desenha a imagem? É a mesma distância, né? Então tá aqui o observador, a mesma distância tá a imagem do nosso observador. E aí como é que a gente faz o campo visual? O campo visual é a reta que tangencia o espelho plano e chega no observador. Tranquilo. Então o campo visual no espelho plano, vou botar aqui, ó, campo visual no espelho plano. Essa região aqui em amarela. Mas olha só se o espelho for convexo, olha só que maneiro. Eu botei um espelho convexo mais ou menos na mesma posição. E o observador está ali, na mesma posição que ele está. Como é que a gente faz o campo visual? Desenha a imagem do observador, que tem que estar sempre entre o vértice e o foco. Então, por exemplo, está aqui. E aí desenha uma reta tangenciando o espelho, chegando no observador. E aí veja que essa reta agora, essa região azul aqui, é o campo visual do espelho esférico. Muito maior do que o campo visual do espelho plano. Então, essa é a grande utilidade do espelho convexo. Ao diminuir a imagem, ele aumenta o campo visual. E você vê isso em bicicleta, você vê isso em ônibus, você vê isso em loja, você vê isso em garagem. Todos aqueles espelhos que são redondinhos e a parte espelhada está na parte, né, na excentricidade dessa esfera, não está na parte de dentro, mas na parte de fora da curvatura, isso é um espelho convexo que amplia o campo visual para a gente. Tranquilão? Beleza? Pega essa informação aí que é importante.
Aliás, tudo na aula de hoje é importante. Cada palavra que eu falo vai ser importante, ainda mais quando se trata de questão conceitual, que é o âmbito da aula de hoje. Vamos fazer uns exercíciozinhos? Olha só. Exercício 1. A gente tem aqui. Tem alguns, né? Eu sempre falo... Vamos lá. Eu vou mudar isso. Não são exercícios, né? Como se fosse um só. São exercícios 1 e 2. Na verdade, são bateria de exercício 1. Olha essa questão. Um farol de automóvel consiste em um filamento luminoso colocado entre dois espelhos esféricos côncavos de mesmo eixo. Ou seja, eles compartilham um eixo principal, voltados um para o outro de tamanhos diferentes, de modo que todos os raios oriundos do filamento se refletem no espelho maior e se projetam paralelos, conforme a figura a seguir. A posição correta do filamento, então olha só, hein? Essa aqui tem que ver pela imagem, não tem jeito. O que está acontecendo aqui? Eu quero saber o que representa essa posição que o filamento está. A posição correta do filamento é no centro de curvatura do espelho menor e no foco do espelho maior, no vértice do espelho menor e no centro de curvatura do espelho maior, no foco de ambos, no centro de curvatura de ambos, ou no foco do espelho menor e no centro do espelho maior. Olha essa imagem. Quando a gente vê essa imagem, a gente vê, por exemplo, que todos esses raios que foram desenhados estão saindo paralelo. E aí a gente lembra que raio que sai paralelo, raio de luz que sai paralelo ao eixo principal, ele tem que passar pelo menos pelo foco do espelho grande. Então esses raios, quando eles saem paralelos ao eixo principal, ao bater no espelho grande, significa que eles estão passando pelo foco do espelho maior. Não tem jeito. E aí, depois disso, a gente vê, por exemplo, que esses raios, eles estão incidindo no espelho menor? Então, olha só, né? Esses raios estão saindo daqui, passando pelo foco, estão saindo daqui, passando pelo foco, está saindo daqui, passando pelo foco, está saindo daqui, passando pelo foco. Foco do espelho maior, né? Para esses raios saírem desse espelho, significa que eles incidiram nesse espelho. Mas se eles estão saindo e entrando por esse mesmo lugar, então significa então que esses raios eles estão saindo, batendo no espelho menor e estão voltando na mesma direção. Ó, saindo, batendo no espelho menor, voltando na mesma direção. Então saindo, batendo no espelho menor e voltando na mesma direção. A gente viu que quando um raio de luz bate no espelho e volta na mesma direção, significa que ele está passando pelo centro de curvatura. A direção que ele está é do centro de curvatura. Do menor, né? Do espelho menor. Então, passando pelo foco do espelho maior e no centro de curvatura do espelho menor, a alternativa A é a alternativa que a gente quer. Então, gente, viu que foi só olhar o desenho e lembrar que se ele está saindo paralelo do espelho maior, significa que ele está passando pelo foco. Se ele está saindo e passando no mesmo lugar, após refletir o espelho menor, significa que ele está saindo do centro de curvatura. Porque ao passar pelo centro de curvatura e bater no espelho, o raio reflete pelo mesmo centro de curvatura. Então, essa é a posição correta do filamento. Tranquilo? Beleza? Eu vou apagar aqui. Qualquer coisa, pausa o vídeo para copiar. Aí agora esse segundo exercíciozinho aqui, tranquilaço também. Olha só o que ele diz. Uma pequena lâmpada
está na frente de um espelho esférico convexo, como mostrado na figura a seguir. Então aqui ó, tem uma lâmpada e tem um espelho convexo. Então a lâmpada está de frente para o espelho convexo, está na frente da superfície espelhada do espelho convexo. O centro de curvatura do espelho está no ponto O. Olha só, a imagem, o exercício já deu o centro de curvatura. E a gente sabe, né? Se está entre o centro de curvatura, se já deu o centro de curvatura, ele deu raio, então ele também deu foco. O foco está mais ou menos aqui. Nesse caso, o ponto em que mais provavelmente a imagem da lâmpada será formada, bom, a gente viu que toda imagem formada em um espelho convexo, ele está atrás do espelho, porque é uma imagem virtual e menor, né? Se ele está atrás do espelho, tem que estar, e além de estar atrás do espelho, a nossa imagem é formada entre o foco e o vértice, sempre. Então, o melhor ponto que tem aqui, que está entre o foco e o vértice, que é esse pontinho aqui, é o ponto L. Então, a nossa alternativa é B. Por que não M? Pô, o M está no meio do espelho. A gente viu que imagens não são formadas no meio do espelho, são formadas ou atrás do espelho. Lá em espelho plano, lembra? Mesma coisa aqui no espelho convexo. A imagem é formada atrás do espelho, por isso ela é dita virtual. Ela é formada através dos prolongamentos dos raios refletidos pelo espelho. Chamamos isso de virtual. Agora aqui, gente, na hora da formação da imagem do espelho côncavo, como vai ser a nossa brincadeira, né? Aqui a gente tem o nosso querido modelinho do espelho côncavo, a superfície refletora com foco e o centro na sua frente, na frente da superfície refletora, e a gente coloca um objeto. E aqui no côncavo, a coisa fica um pouco mais embaixo, né? No côncavo, dependendo da posição do objeto, os raios vão refletir em determinadas regiões, formando imagens diferentes. E aí, vamos para o primeiro caso, né? O primeiro caso é quando o nosso objeto ele está bem atrás, ele está atrás do centro de curvatura, ele está depois do centro de curvatura, né, no caso. Então, usando como referência o vértice, ele está depois do centro de curvatura. E aí, como é que a gente vai desenhar essa figura? Como é que vai ser essa imagem? A gente vai desenhar nossos raios notáveis. Aqui tem o nosso primeiro raio vindo mais ou menos paralelo ao eixo principal R. Ele vai refletir, e como vocês sabem, toda vez que um raio reflete paralelo ao eixo principal em um espelho esférico, ele vai refletir e vai passar exatamente no foco desse espelho. Então aqui, ó, veio paralelo, bateu, refletiu no foco. A gente precisa de outro raio para fazer a brincadeira funcionar. E aí vamos pegar esse raio que está vindo e incidindo exatamente no vértice do nosso espelho, com uma certa inclinação θ, que é o ângulo de inclinação, o ângulo em relação ao normal, né? Que no caso vai coincidir com o eixo paralelo, o eixo principal. Ele vai refletir com esse mesmo ângulo e é aí que acontece a mágica. Quando ele reflete com esse mesmo ângulo, ele vai se encontrar com o primeiro raio nesse ponto aqui. O encontro desses dois raios vai me dizer a posição dessa imagem. Mesma coisa, né? Eu peguei esse ponto exatamente aqui de cima da imagem, então do objeto. Então a imagem desse ponto vai se encontrar exatamente nessa posição. De forma que a gente pode presumir que toda a imagem vai se formar aqui. E vai se formar de cabeça para baixo. Sim, de cabeça para baixo. Porque se a gente pegou a imagem desse um objeto que está essa posição, se os dois raios se encontraram aqui, se a gente fizesse com todos os outros pontos, por exemplo, a quina aqui do nosso vaso, ia dar exatamente essa posiçãozinha aqui. Então assim, gente, o que aconteceu? Aconteceu que os raios, dessa vez, quando ele está de frente para um espelho côncavo,
a reflexão dos raios incidiram em uma posição de forma que a imagem como um todo fique invertida. Para a gente classificar essa imagem, a gente precisa dizer isso. A gente precisa dizer, por exemplo, que ela é real. O que significa ela ser real? Ela foi formada pelos próprios raios de luz e não pelos raios de prolongamento, e não pelo prolongamento dos raios luminosos. Foram os próprios raios de luz que se encontraram nessa posição que formou a formar a imagem exatamente deste pontinho aqui. A gente precisa dizer também que ela é invertida, afinal de contas é uma inversão horizontal, inversão em relação ao eixo eixo principal. Perceba que nossa imagem ficou de cabeça para baixo, logo ela está invertida com a sua orientação contrária à orientação do objeto que originou essa imagem. Perceba também que ela está menor, né? As suas dimensões elas são menores. Por exemplo, esse tamanhozinho aqui da imagem é menor. Deixa eu desenhar, né? Ela é menor do que o tamanho original do nosso querido objeto, nossa querida pontinha. E ela é formada numa posição muito específica. Ela é formada entre o centro de curvatura e o foco. Matheus, eu preciso lembrar? Sim, você precisa lembrar. Cada caso que a gente vai estudar aqui é um caso que precisa pelo menos saber fazer, né? A melhor forma de estudar essa matéria é pegando a reguinha e vindo junto comigo, desenhando os raios notáveis, os principais raios junto comigo e vendo aonde vai ser formada a imagem. Vai ser formada a imagem a partir do encontro dos raios luminosos. Então, se esse ponto está aqui em cima, ele está aqui, o ponto do objeto está aqui em cima. Se o ponto da imagem está aqui embaixo, significa que ela é invertida, ela é menor e ela é real, porque não teve prolongamento, foram os próprios raios de luz. A principal diferença entre uma imagem real e uma imagem invertida, além do fato, né, da virtual estar atrás do espelho, significa que o real ela pode ser projetada. Se eu colocasse um anteparo exatamente nessa posição aqui, uma folha de papel, um sulfite, um pano, qualquer coisa em que a luz consiga incidir, se eu colocasse aqui eu ia conseguir projetar essa imagem, eu ia ver a formação dessa imagem projetada em um papel, em um objeto no nosso mundo real. E as imagens virtuais elas não conseguem ser projetadas. Essa é a grande diferença que é importante saber. Então tá aqui o primeiro caso real, porque não é formada pelo prolongamento, e invertida por causa da sua orientação em relação ao eixo principal, menor, e aí ela tá entre o foco e o centro de curvatura. Nosso segundo caso vai ser quando o objeto está numa posição que é exatamente o centro de curvatura desse espelho côncavo. Então tá aqui nosso espelho, todo espelho tem um centro de curvatura, né? Esse ponto na qual é o centro da esfera que originou o espelho. A gente coloca um objeto ali, nessa posição. Como é que vai ser a imagem? Vamos lá, vamos desenhar, pegando os principais raios que partem aqui do topo do nosso objeto. Pode ser representado por essa plantinha. Se eu pegar esse primeiro raio de luz, esse raio de luz está vindo paralelo ao eixo principal. Ao ser refletido, ele passa pelo foco. Então, o raio paralelo passa pelo foco, lembrando disso já, né? E aí a gente vai pegar um outro raio desse mesmo ponto. Esse raio, ele vai passar pelo vértice, vai incidir no vértice com um certo ângulo, de forma que ele vai refletir com o mesmo ângulo, e agora sim, eles se encontram mais ou menos nessa posição aqui, de forma que, vamos relevar a situação aqui, né? Eu sei que é difícil, mas vamos ter mais ou menos uma ideia. E ao se incidir exatamente nesse ponto aqui, a gente vê
a formação da imagem. Vou botar aqui mesmo, que não tem muita diferença. A gente vai ver a formação da imagem. Nesse ponto aqui vai estar a parte superior do nosso objeto, de forma então que se o ponto superior está aqui, se a gente inverte, a gente vê que a imagem, a gente espelha, né? A gente vê que a imagem então ela está invertida. É uma inversão em relação ao eixo principal. Nossa imagem, nessa posição, ela continua sendo real, sim, continua sendo real, porque os raios que agora que estão se encontrando são os raios incididos, né? O mesmo raio não está sendo prolongamento das luzes, é o próprio raio de luz que está incidindo e se encontrando, incidindo, refletindo e se encontrando nesse ponto. Portanto, ela é real. Ela é invertida, afinal de contas, a gente consegue ver aqui, se esse ponto está nessa posição, significa que todos os objetos vão estar simétricos, né, ao eixo de simetria, de modo a ficar com a imagem invertida. Ela é normal, nesse caso ela é normal porque ela tem o mesmo tamanho. Aqui, ó, vou até botar aqui, né, a altura do objeto e aqui a altura da imagem. A gente vê que nesse caso, quando ele se encontra exatamente nessa posição, a altura do objeto é exatamente igual à altura da imagem, de forma que a gente classifica isso como sendo normal. Então, se o objeto tem 4 centímetros de altura, a imagem vai ter 4 centímetros de altura também. Só que ela vai estar invertida e ela vai ser uma imagem real. E aí, o detalhe é que se o objeto está exatamente no ponto C, a imagem também vai se formar no ponto C. Vai se formar a mesma distância. Aqui, o objeto se formava entre o C e o F, né? Entre o centro e o foco. Aqui ela se forma exatamente no centro de curvatura. Por quê? Porque o objeto está ali no centro de curvatura. Ah, Matheus, mas isso aconteceu com esses raios que você pegou. Se eu pegar os outros, vai dar no mesmo. Vai dar exatamente a mesma coisa. Se você fazer o desenho direitinho aí, você vai ver que vai dar exatamente no mesmo. Então, essa é a configuração que a gente tem, essa imagem que a gente consegue observar de um espelho côncavo nessa segunda posição, no nosso segundo caso. Agora no terceiro caso, vamos lá. No terceiro caso, a gente tem novamente o nosso espelho côncavo, como seu centro e como seu foco, e a gente vai colocar um objeto no eixo principal, entre o centro de curvatura e o foco. Então, antes de desenhar o primeiro raio notável, que é sempre que a gente vai desenhar, né? É o raio que vem paralelo ao eixo principal. Se o raio vem paralelo, ele reflete passando pelo foco. Isso já deve estar gravado já, né? Raio vindo paralelo, o raio que saiu da ponta do nosso objeto, reflete no objeto passando pelo foco. Se a gente pegar um outro raio saindo da ponta do nosso objeto, batendo no vértice, ele vai refletir com um certo ângulo, que é exatamente o mesmo de incidência, e aí os dois raios se encontram em uma posição de forma que essa posição está inversa ao eixo principal, de maneira que nossa imagem vai ser invertida. Agora tem um detalhe, né? Nosso objeto, a altura do nosso objeto é menor do que a altura da imagem. A imagem formada fica maior nessa posição. Então, se um objeto na frente de um espelho côncavo está entre o centro e o foco, a imagem vai ser formada maior do que o tamanho do objeto. Vamos para nossas classificações, né? O objeto, a imagem ela vai ser real, porque da mesma forma aqui, né, que a gente está trabalhando com os próprios raios de luz, daqui é a mesma coisa, os raios de luz que estão se encontrando. E também, se os raios de luz se encontram, significa que o objeto está sendo formado na frente do espelho. É uma segunda forma de ver isso, né? Toda vez que a imagem é formada atrás do espelho, a gente chama isso de imagem virtual. Se a imagem é formada na frente do espelho, ela é chamada de imagem real. Mas isso é só uma forma de lembrar, né? Porque na verdade,
O conceito de verdade é: se é formada pelos próprios raios de luz, essa imagem ela é real, significa que ela pode ser projetada. Se essa imagem é formada pelo prolongamento dos raios, os raios de verdade não se encontram, mas o prolongamento se encontra, aí essa imagem ela é virtual. Tá aqui. Ela é real, ela também é invertida, né? Porque a orientação está contrária à orientação do objeto. Ela vai ser maior e ela está entre o centro de curvatura e o infinito. O que eu quero dizer com isso, né? Ela está depois do centro de curvatura. Pode estar 2 vezes o centro de curvatura, 3, não importa. Mas ela está depois do centro de curvatura. Isso vai caracterizar a nossa imagem nesse terceiro caso. No caso em que o objeto está entre o foco e o centro de curvatura. Vamos falando, então, muitos nomes, é importante a gente lembrar deles. E aí, para o nosso último caso, vai ser agora o nosso espelho côncavo e o nosso objeto bem pertinho do nosso espelho. Perceba que ele está entre o foco e o vértice agora. Ó, no primeiro caso, ele estava depois do centro. No segundo caso, ele estava exatamente no centro. No terceiro caso, ele estava no centro e o foco. E agora no quarto caso, ele está entre o foco e o vértice. Quando a gente desenha o nosso querido raio paralelo ao eixo principal, a gente vai ver que ele vai refletir no foco. Como sempre tem que fazer, não importa. Não importa a posição. E aí quando a gente desenha o nosso segundo raio notável incidindo no vértice, a gente vai ver que ele vai ser refletido com o mesmo ângulo e aí? E agora esses raios não vão se encontrar, né? Em nenhum momento, primeiro que eles não são paralelos, eles não vão se encontrar. Mas tem alguma coisa que se encontra, né? A gente pode tentar prolongar esses raios refletidos. Se a gente prolonga os raios refletidos, você vê que esse prolongamento se encontra. Ele se encontra exatamente nessa posição aqui, de forma que esse ponto representa a imagem desse extremo do nosso objeto. Então, dessa maneira, a gente consegue ver que a imagem, nesse caso, nessa posição, ela é virtual. Ela foi formada pelos prolongamentos. Ela é direta. Por quê? Porque tem a mesma orientação da nossa imagem. Está de cabeça para cima, então a imagem também está de cabeça para cima. E ela é maior, sim, ela é maior. E também, ela não tem uma posição exata, né? Porque no nosso espelho côncavo não tem centro e foco atrás do espelho, mas ela está mais distante do espelho do que o nosso objeto está. Então vou botar aqui a distância da imagem. E a gente vê que o nosso objeto está bem pertinho do espelho e a imagem está bem longe do espelho. Então esse é o nosso quarto e último caso, quando o objeto está entre o foco e o vértice. Eu sei que são 4 casos e é muito difícil de lembrar, gente. A única forma que vocês têm de lembrar é fazendo junto comigo, desenhando junto comigo, anotando e tentando fazer exercício. Lembrar de caso a caso. Isso vai ser importante para vocês. Faz exercício consultando o material, que eu acho que vocês vão conseguir se dar bem. As particularidades do espelho côncavo agora é o seguinte, olha só. Aqui tem a imagem que eu achei, que a imagem ela mostra essa imagem mostra objetos e suas respectivas imagens na frente de um espelho côncavo. Por exemplo, quando o objeto está nessa posição 1, a velinha branca, olha onde é que está a imagem. A imagem está entre o centro e o foco, que nem a gente discutiu, e ela está pequena. Quando o objeto está exatamente sobre o centro de curvatura, o objeto nessa imagem, objeto 2 aqui, a imagem ela está invertida, mas ela está com o mesmo tamanho e também está sobre o centro de curvatura, com a imagem 2. O objeto na posição 3, ele está entre o foco e o centro, de forma que quando a gente vai ver a imagem 3, ela está bem depois do centro de curvatura e está maiorzona.
Então, percebe um detalhe, né, que é bom perceber. Quando eu me aproximo o objeto, quando eu aproximo o objeto do espelho, a imagem vai se afastando. É o contrário. Lembra no convexo que era equivalente, né? Se eu aproximava o objeto, a imagem também aproximava. Aqui no convexo, desculpa, né? Aqui no côncavo é diferente. Quando eu aproximo a minha imagem, quando eu aproximo o meu objeto, a minha imagem vai se afastando mais. Vai se afastando e ficando cada vez maior. E aí, a gente pode ver o seguinte, os objetos de O1 a O3, eles foram colocados de modo que se perceba o princípio de reversibilidade. Porque olha só, da mesma forma que você coloca esse objeto 1, ele forma essa imagem aqui, se eu colocar um objeto exatamente com essa orientação, exatamente nessa posição, ela vai formar uma imagem que é exatamente o O1. Por exemplo, o O2, a imagem 2, se eu coloco um objeto nessa de cabeça para baixo, nessa posição, a imagem que vai se formar desse objeto de cabeça para baixo é uma imagem de cabeça para cima com o mesmo tamanho e no centro também. Aqui vale o princípio da reversibilidade. Se os raios que estão vindo paralelos aqui estão sendo refletidos, os raios que passam pelo foco vão paralelos, formam a imagem que a gente vê nessa figura aqui. Além dessa noção de que quando eu me aproximo a imagem se afasta, também é importante ver isso, né? Porque isso vai ajudar quando colocar um objeto de cabeça para baixo. Ele vai sempre inverter. Se o objeto está de cabeça para baixo, o espelho inverte. Ele faz a inversão, então você vai ver a imagem de cabeça para cima. Essa é a ideia. Para objetos que estão muito distantes do centro de curvatura, e geralmente ele fala, né, mais ou menos, quando a distância ela é muito maior do que o raio da esfera, ou o raio do espelho, eu estou numa situação de que a imagem que vai ser formada ela é real, invertida, mas ela é muito pequena. Ela é tão pequenininha como se ela fosse exatamente um pontinho só. E ela se localiza exatamente no foco. Então, se eu estou pegando imagens de objetos muito distantes, ou seja, eu estou trabalhando com raios que estão vindo quase lá no infinito, esses raios estão quase todos chegando em paralelo. E se quase todos os raios estão chegando em paralelo, significa que todos os raios vão ser focados no mesmo ponto, que é exatamente o foco. Então, eu não tenho exatamente uma imagem, mas sim um foco. Todos os raios que vão vindo paralelo estão chegando e batendo, refletindo, passando pelo foco. Esse é um detalhe importantíssimo. Os raios de luz que estão vindo de muito longe, eles acabam vindo completamente paralelos. Isso faz com que todos eles reflitam e passem pelo foco. E aí, acho que vocês devem ter notado, né, que eu não falei quando um objeto está exatamente no foco. Um objeto localizado exatamente no foco do espelho não forma uma imagem. É chamado de imagem própria. Por quê? E aqui tem uma representação desse caso, né? Eu tenho um objeto e ele está exatamente em cima do foco, como por exemplo uma vela. E aí quando a gente desenha um raio paralelo, a gente sabe que ele reflete no foco. Beleza, desenhamos aqui. Quando a gente desenha um raio passando pelo vértice, a gente sabe que ele vai refletir com o mesmo ângulo. E esses dois raios são paralelos. Tanto os raios quanto o seu prolongamento são paralelos, de forma que eles nunca se encontram. E se eu não tenho um encontro de dois diferentes raios, eu não consigo formar uma imagem. Então, objetos localizados exatamente no foco não formam imagens. E aí, a gente consegue ver o seguinte, aqui, né, nesse nosso exemplo, quando o objeto ele está entre o foco e o vértice, quando eu me aproximo, a minha imagem se aproxima também. Quando eu me afasto, a minha imagem se afasta também. De forma que, quanto mais perto do foco,
maior vai ser a minha imagem, de forma que quando eu chego no foco, a imagem é tão grande que ela é infinita e ela não é formada. Então, pensa sempre nessa ideia. Chegou no foco, né, forma mais imagem. Então, se eu estou se aproximando do foco, eu estou vindo exatamente nesse sentido aqui, que está propondo o nosso desenho, a minha imagem está ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, de forma que quando eu chego no foco, ela deixa de existir. Então, aqui no côncavo, nesse espelho côncavo, mas nessa situação, que é o quarto caso, quando eu me aproximo do espelho, a imagem se aproxima também. Já no primeiro, no segundo e no terceiro caso, que são esses aqui, não acontece isso, né? Eu me aproximo, a imagem se afasta. Tanto nesse caso, o caso limite é, né? Tanto nessa primeira situação quanto na quarta situação, o caso limite é quando eu estou chegando no foco, minha imagem está ficando tão grande que ela fica infinita. Olha aí. Que acaba não sendo formada. Isso é importante lembrar. Meu espelho côncavo não forma imagem posicionada no foco do espelho. E aí você pode estar pensando qual é a utilidade, né, desses espelhos, que a gente falou da outra. A outra aumenta o campo visual, o espelho convexo, o espelho em que a parte espelhada está na parte de fora. Ela aumenta o campo visual, de forma que os objetos fiquem pequenininhos, mas aumenta o campo visual. E agora esse daqui? Esse daqui tem uma utilidade muito importante nesse quarto caso. Quando eu coloco o objeto bem perto no meu espelho côncavo, de forma que ele está entre o foco e o vértice, você vê que a imagem ela é maior. Então, ele acaba servindo como um espelho de aumento. Então, se já viu no espelho côncavo, quando você vai fazer maquiagem, você chega perto e você vê a sua imagem bem grande. Quem está aqui, nosso querido Patrick. Ele está bem pertinho do espelho e a sua imagem está cada vez maior. Então, se você fizer esse movimento de pegar um espelho côncavo, chegar ali perto de você e for se afastando, cada vez que você for se afastando, você vai chegar um momento que essa imagem vai sumir, o que é muito bizarro. Eu aconselho vocês a tentarem. E aí depois conforme você se afastar mais um pouco, você vai ver a sua imagem ficando de cabeça para baixo. De cabeça para baixo grande, quanto mais se afasta, menor vai ficando a sua imagem. Isso é muito da hora de perceber no espelho côncavo. Se você estiver pertinho, a sua imagem está grande. Se você estiver no foco, né, você não forma imagem. Aí você se afastou e veio para cá. A imagem apareceu grande. Aí você se afastou mais um pouquinho e veio para o A2, né? A sua imagem se aproximou, mas ficou menorzinha. Você está se afastando mais um pouco, veio para cá, para o A1, e essa imagem se aproximou, mas fica com aí pequenininho. Essa é a ideia do espelho côncavo. Quanto mais perto, maior a imagem e direita, porque você está nesse quarto caso. Depois, quando você se afastando, você vai ver essa imagem ficando invertida. E aí tem uma forma muito fácil da gente lembrar isso, né? De você tem uma frase que você pode pegar para tentar generalizar esses casos. Porque além de saber como é a imagem, você precisa saber se ela é invertida, se ela é real, se ela é virtual, se ela é maior, se ela é menor. Então são muitas classificações. Eu sei que é difícil essa parte, mas você tem que ter muito cuidado, fazer exercício, sempre olhando o caderno, porque é assim que a gente estuda. E aí, você pode lembrar, por exemplo, que para todo objeto real que é colocado na frente do espelho, toda imagem que ela for real, imagens reais na frente do espelho, ela só vem quando a imagem também é invertida. Vocês podem olhar no caderno e ver que todas as imagens reais eram invertidas. Isso vale. Se a imagem é virtual, significa que ela é direta. E se a imagem for direta, significa que ela é virtual. Então, a recíproca é verdadeira. Se a imagem é invertida, porque ela é real. E se a imagem é real, porque ela é invertida. Se a imagem é virtual, é porque ela é direita.
sem imagem direta porque ela é virtual. Isso ajuda a amenizar o problema de lembrar qual caso você vai estar. Esse vai ser nossa questão aqui quando a gente trabalhar os exercícios, né? Droga. Eu vou colocar todos aqui, né, para vocês verem nesses exercícios aqui como as coisas são cobradas. Olha só. Exercício da UF de 2010. A figura mostra um objeto e a imagem produzida por um espelho esférico. E aí está a imagem. Escolha a alternativa que identifica corretamente o tipo de espelho que produziu a imagem e a posição do objeto em relação a esse espelho. Então a gente precisa saber se o espelho é côncavo, convexo ou plano. Você consegue ver, né? Se a imagem está invertida, pensa só. A imagem está invertida, o objeto está de cabeça para cima, a imagem está de cabeça para baixo. É isso que a gente consegue já ver de cara. Ela é invertida e ela é maior. Se ela é invertida, significa que ela é real. Pronto. A imagem é real, maior e invertida. Bom, espelho convexo não gera imagens reais. Espelhos convexos não geram imagens reais, apenas virtuais. O espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o foco e o vértice. O objeto é côncavo e o objeto está posicionado entre o foco e o vértice. O objeto posicionado entre o foco e o vértice, a gente está no quarto caso, né? O quarto caso é que a imagem ela é virtual e maior. O quarto caso é aquele caso que serve de lente de aumento, né? O objeto está pertinho do espelho. Então, se o objeto está entre o foco e o vértice, significa que ele está pertinho. Então, não é o nosso caso aqui. O espelho é côncavo e o objeto está posicionado a uma distância maior que o raio do espelho. O espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o centro e o foco do espelho. Quando o objeto está a uma distância maior que o raio, é aquele caso em que todos os raios vêm em paralelo. Todos os raios vêm em paralelo ao eixo principal. O objeto está muito longe, então eles acabam focando no foco. Eles acabam se dirigindo, né, convergindo para o foco. Então, não é esse o caso para a gente, sim o caso da letra D, onde o espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o foco e o espelho. De fato, quando o objeto está posicionado entre o foco e o espelho, a imagem é invertida, ela é maior também e ela acaba sendo real. Sempre estude dessa forma. Sempre tente associar os casos às alternativas que você tem na opção, porque é aí que você vai acabando e lembrando de uma coisa e de outra. É assim que temos que tentar estudar esses espelhos, porque eu sei que é muita coisa para lembrar e sim, tem que lembrar. Mas você vê que no fundo é muita coisa, só esse macete, né, de ver que se for invertida é real, se for direta é virtual, cara, isso ajuda demais. Olha só essa questão aqui. O oftalmoscópio é um aparelho destinado ao exame de fundo de olho. O médico observa o olho do paciente através de um orifício situado no centro de um espelho côncavo, enquanto uma pequena lanterna ilumina o olho através da luz refletida no espelho, como mostra a figura a seguir. O espelho côncavo possui uma distância focal f e um raio de curvatura r. Agora olha o que ele está pedindo. Para que a luz da lanterna ilumine melhor o olho do paciente, então olha para esse desenho aqui. A gente vai estar vendo a luz da lanterna. Essa luz da lanterna, ela está vindo paralela ao eixo principal. Matheus, cadê o eixo principal? Você desenha. Você desenha um eixo que passa pelo vértice do espelho. E olha só, luz que vem paralela ao eixo principal, quando ela bate no espelho, ela reflete aonde? No foco. Então,
Qual é a distância que o olho tem que estar do foco para que a lanterna consiga iluminar o olho do paciente? Para iluminar melhor, os raios de luz têm que chegar no olho, né? E quando os raios de luz chegam no olho, os raios de luz chegam e refletem. Então eu estou conseguindo iluminar o objeto para ser visto através do espelho. Então, o que acontece é que eu estou querendo que os raios cheguem e incidam nesse foco, que é exatamente onde o olho tem que estar. O olho tem que estar na posição da distância focal, na posição do foco desse espelho. Tranquilão? Perceba que a gente só usou um princípio, né? Um princípio de que raios paralelos cheguem e reflitam no objeto e passem pelo foco. Vamos lá para mais um aqui, né? Uma estudante em sua casa observa um cabeça de vidro transparente, esférico vazio, e nele vê duas imagens da mesma janela, localizada à frente do vaso. Isso ocorre porque as superfícies do vaso funcionam como espelhos esféricos. A parte externa, mais próxima da janela, equivale a um espelho convexo, e a parte mais afastada equivale a um espelho côncavo. Pode-se afirmar que essas imagens estão localizadas aonde? Não, qual é a ideia, né? A ideia é que eu tenho um vaso esférico. E se a gente tentar imaginar um vaso esférico, olha que vaso bonito. Eu tenho um observador nessa posição, vai ver aqui uma calota esférica espelhada, de forma que a parte externa da calota seja espelhada, ou seja, um espelho convexo. Se ele olha a outra parte de trás, né? Se ele olhar essa parte daqui, ele vai ver a parte de dentro espelhada. Então ele vê um espelho côncavo. Então, e faz total sentido essa situação, né? Um mesmo vaso, eu vejo um espelho convexo e um espelho plano, como se eu estivesse olhando uma esfera. A primeira parte da esfera está convexa para mim e a parte de trás da esfera está côncava para mim. Dessa forma, o que a gente pode afirmar? A gente pode ver que, por exemplo, se o espelho é convexo, vamos lá, né? Está aqui o nosso observador e a gente vê primeiramente um espelho convexo. O espelho convexo, ele só pode formar uma imagem, só tem um caso, né? É um caso único. Muito mais tranquilo para a gente lembrar, em que ele se forma uma imagem atrás do espelho, menorzinha e atrás do espelho. Tá aqui, ó, a janela que está sendo vista por esse observador, que está, por exemplo, a janela. Melhor desenhar direito aqui, né? Aqui está a janela. E aqui está o nosso querido observador. Então, o espelho côncavo, o espelho convexo, vai formar uma imagem dentro do vaso. E o espelho côncavo? Bom, o espelho côncavo seria essa representação aqui, né? Esse espelho côncavo, ele vai formar uma imagem quando o objeto está muito, muito, muito distante. A gente não precisa nem pensar em caso tão distante, né? Mas o espelho côncavo, ele só forma uma imagem atrás do espelho quando ele está muito perto. E não é o caso, né, gente? A janela não está muito perto desse vaso, de forma que ele vai formar uma imagem na frente do espelho. Essa imagem na frente do espelho, ela é real, então, portanto, ela é invertida. Então, essa vai ser a imagem pelo espelho convexo, vou botar a imagem 1, e aqui a imagem pelo espelho côncavo, que eu vou botar imagem 2. Então, todas as imagens que a gente está vendo através desse vaso estão dentro do vaso. Uma porque ele está vendo
convexo, então ela forma atrás do espelho, e uma ele está vindo pelo côncavo, que se forma à frente do espelho. Só que essas duas, atrás do espelho está dentro do vaso, na frente do espelho está dentro do vaso. Então ele vê tudo dentro do vaso, só que uma é direita, ou direta, né? E a outra é invertida. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, né? Que não há um consenso entre isso daqui. É direita, é direta, vocês vão ter que entender como sendo a mesma coisa. A respeito da orientação, né? Direta, direita, está com a mesma orientação do objeto. Mais uma bateria de exercíciozinhos. Olha só esse daqui. Considere os espelhos côncavos e convexos e seus respectivos focos e centros desenhados nos itens a seguir. Assinale a alternativa que representa corretamente o objeto real e a sua imagem informada. Bom, vamos lá. Primeiro caso, né? Tem um objeto na frente de um espelho côncavo. Aí o objeto está entre o foco e o vértice, perceba, né? Está entre o foco e o vértice, está bem pertinho do espelho. De maneira que um raio que venha paralelo reflita no foco, beleza. Prolongou, o raio o raio que está passando aqui, ó, pelo centro, beleza. Olha só que maneiro. Tem um raio diferente aqui, né? Eu tenho um raio que está passando pelo centro, batendo no objeto, e ele está vindo refletindo no espelho na mesma direção do centro. Então eu posso imaginar que o raio está vindo aqui, batendo nessa direção do centro e refletindo, passando pelo centro. De forma que o prolongamento dele se encontre com o raio que passa pelo foco. Então é esse caminho aqui que ele está fazendo. Saindo do objeto, batendo na mesma direção do centro, então ele vai refletir para passar no centro. Só que aí a gente prolonga o raio refletido e ele se encontra nessa posição, beleza? Tá bem certo para mim. Vamos ver os outros. Olha esse daqui que doideira, meu Deus do céu. Esse daqui o objeto está entre o foco e o centro de um espelho côncavo. Mas a gente sabe como é que é essa imagem, né? Mas vamos fingir que a gente não sabe. Tá vindo um raio batendo. Cadê o raio refletido, né? Ele veio, bateu aqui. Tá dizendo que ele voltou na mesma direção? Isso não faz sentido, né? O raio que bate no vértice não volta na mesma direção. Ele reflete no mesmo ângulo. Olha o raio que está passando pelo foco. Raio que passa pelo foco ao incidir no espelho reflete paralelo. Não é isso que está acontecendo aqui também, não é isso que está acontecendo aqui também não. E aí? Tá errado. Erradaço. Olha só esse daqui, opção C. O objeto, um raio está vindo paralelo. Beleza, bateu no espelho convexo dessa vez, né? Beleza, convexo. Se é convexo, ele vai refletir de forma que o prolongamento passe pelo foco. Beleza, passou, show de bola. Mas agora esse raio aqui, o raio que bate no vértice está refletindo na mesma direção do vértice. E o prolongamento está batendo aqui? Tá errado. O raio que bate pelo vértice reflete no mesmo ângulo. E o prolongamento forma aqui. Lembra lá, né? Se é convexo, a imagem é virtual. Se ela é virtual, ela é direita ou direta. Se é virtual, não pode ser invertida, tá erradíssimo. Olha esse outro caso aqui, né? O objeto está na frente de um espelho convexo, mas está formando uma imagem de mesmo tamanho. Não, a imagem no convexo ela é menor. A imagem no convexo ela é menor. Esse daqui também está errado. O convexo ele é muito mais fácil de ver, né? Eu só tenho uma imagem, então o côncavo que a gente tem que ver caso a caso. Olha só esse último exercício para a gente brincar. Como um espelho côncavo pode se formar de um objeto real
uma imagem não invertida. Se ela é direita, ou seja, não invertida, direta, significa que ela é virtual. Se ela é virtual, ó, como é que a gente já mata? Já mata. Aí que tá. Ela é virtual maior ou menor que o objeto? Lembra do caso, né? A gente está falando aqui do quarto caso. Que a gente tem um espelho côncavo, superfície espelhada na frente do objeto. E o objeto, qual é o caso que se forma uma imagem virtual? É quando ele está entre o foco e o vértice. Quando ele está entre o foco e o vértice, a imagem formada é uma imagem maior, virtual e direta. Maior, virtual e direta, de forma que a letra D aqui está certa. Lembra sempre da aplicação de um espelho côncavo. Quando ele está pertinho, o espelho ele serve para aumentar a imagem, você se maquiar, por exemplo. Beleza, gente? Tranquilão? No fundo é isso que a gente tinha para hoje. Já vou adiantar, já vou pedir desculpa para vocês que eu estou muito mal, eu estou muito gripado. Então eu não sei se essa aula foi boa para vocês, mas fiquem, por favor, muito confortáveis para quarta-feira, me escravizar, me tirar todas as dúvidas que vocês tiverem aqui. Mas que ainda bem que hoje é uma aula mais tranquila, mas precisar de fazer desenhozinho, o desenho já estava pronto no slide, senão eu ia estar sofrendo demais aqui. Mas a aula é mais tranquila, fazer desenho, ver, lembrar. E assim, gente, não vai conseguir lembrar disso se não anotar, se não fizer exercício no caderno. Tentem estudar da melhor forma possível, eu estou te dando a dica de como fazer isso. Tente pegar cada caso e anotar todas as especificações para ir relacionando as informações que a gente teve aqui na aula de hoje. Beleza, gente? Mas é isso. A gente se vê daqui a pouco na aula. Não deixe de assistir, não deixe de tentar fazer exercício. Beleza? Tchau, tchau. Bons estudos e até mais.